Olá, tudo bem? Meu nome é Simone, eu faço parte do Ministério de Mulheres na Igreja Batista de São Mateus e queria hoje conversar com você um pouco, refletir um pouco sobre quem sou eu quando ninguém está me olhando. Quem sou eu quando ninguém me vê? Eu vou usar como base os versículos de 14 a 16 de Gênesis 24. Mas para a gente pegar todo o contexto aí da história, Gênesis 24 conta a história do pedido de Abraão a um servo para que fosse buscar dentro da sua parentela uma esposa para o seu filho Isaque. E esse servo, para cumprir essa tarefa, ele pede ajuda de Deus, né? Querendo cumprir essa tarefa de uma maneira que agradasse o seu Senhor, ele ora pedindo a Deus que direcionasse aquela mulher que Deus tinha preparado para Isaque. E ele segue nesse encontro aí. Lá em Gênesis 24, de 14 a 16, diz assim: concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. Então ele põe uma condição, né? Se aquela mulher que vier der água para os camelos, né? Se ela se inclinar, beber e der água para os camelos, ele ia saber que era essa. O versículo 15 diz assim: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, e nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu o seu cântaro e voltou. A Rebeca, quando saiu de casa, né, para cumprir essa tarefa, ela não esperava, né, que nada disso fosse acontecer. Rebeca estava vivendo um dia comum da vida dela. Era comum as mulheres irem, né, pegar água para a família. As mulheres jovens tinham essa tarefa de buscar água para a família. Então ela estava simplesmente cumprindo a sua rotina de ir lá e pegar água. Mas naquele momento, Rebeca, no seu dia comum, como todos os outros dias, teve algo de especial ali. E você? O que você faz nos seus dias comuns? Como é a sua rotina? Você acorda, toma seu café, faz sua meditação, você lava a roupa toda segunda-feira, você faz uma faxina na sexta, você vai para academia todos os dias de manhã. Como é a sua rotina, né? Rebeca não esperava nenhuma surpresa naquele dia. A gente acorda de manhã e a gente vive a rotina da gente e a gente reflete quem a gente é nessa rotina, né? A Rebeca, ela não se aprontou para um encontro marcado. Ela não tinha um encontro marcado. Quando a gente tem um encontro marcado, a gente se prepara para esse encontro, né? Você se arruma, você quer causar uma boa impressão. Mas ali, quando você está fazendo os seus afazeres diários, né? Quando você está nos seus afazeres diários, você não está preparado para um encontro, você não está querendo causar uma boa impressão, você está vivendo a sua rotina. E como é viver a sua rotina? O que você reflete na sua rotina, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa sistemática. Eu gosto de ter minha rotina ali certinha. E quando quando acontece alguma surpresa, eu fico desestruturada, né?
eu preciso, né, seguir ali. Na segunda faço isso, na terça, segunda eu tenho pilates, na terça eu tenho fisioterapia, na quarta eu tenho o CR, que é um encontro, né, celebrando a recuperação na Igreja Batista da Penha, ou o culto de quarta-feira, né, está na igreja, na Igreja Batista, na nossa igreja de BSM, tem os cultos de quarta-feira. Na quinta-feira eu fico com meus netos, então eu tenho uma rotina semanal. E se acontece alguma coisa nessa rotina que eu tenho que sair dela, eu fico atrapalhada a semana inteira. Isso reflete quem eu sou. Eu sou uma pessoa medrosa às vezes, um pouco insegura, então ter uma rotina me traz segurança. Então, a nossa rotina reflete quem a gente é sem disfarces, né? Você é insegura? Você é insegura? Ou é depressiva? Ou é ansiosa? Ou é falante, extrovertida, espontânea? Né? Quem você é? Só nós mesmos sabemos exatamente quem somos. Às vezes, firmes e sorridentes nos encontros marcados, mas solitárias e inseguras dentro de nós mesmas. E vivemos nosso dia a dia assim. Como você se define? Como as pessoas te definem num primeiro encontro? Que impressão a gente causa? Às vezes, sem querer, a gente demonstra quem somos, né? Refletimos quem somos. Rebeca, naquele dia, ela chamou atenção de alguma maneira, executando a sua tarefa ali de maneira simples. Ela tinha algo diferente das mulheres que estavam lá. Nós precisamos ter mais de Jesus em nós para podermos refletir a Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Romanos 8:29 diz assim: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós podemos imitá-lo. E quando nós imitamos a Jesus, nós temos uma vida diferente. E isso se reflete na nossa rotina. Quanto mais o conhecemos, mais semelhantes a Ele nós ficamos. E isso vai fazer diferença nos nossos encontros casuais. As pessoas vão perceber essa diferença em nós. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, ou que nós não vamos ter tristezas, ou que nós não vamos passar por lutas, né? Mas significa que o nosso eu, ele vai sendo mudado, transformado, ficando mais parecido com Cristo, quanto mais nós nos aproximamos dele. Rebeca era diferente, e de alguma maneira isso apareceu na rotina dela. E apareceu de maneira natural, porque quando nós naturalmente vamos buscando parecer mais com Jesus, isso reflete no nosso dia a dia, seja nas nossas tristezas, seja nas nossas lutas, seja nas nossas alegrias. Viver Jesus é isso, é tê-lo em nós tão profundamente por buscá-lo, por imitá-lo, que o refletimos mesmo quando ninguém nos vê. Mesmo quando é lá nos nossos pensamentos, só nós e nós mesmos, nós refletimos a Cristo. Mesmo quando eu me sinto insegura diante da quebra da minha rotina, eu comigo mesma reflito aquele que está em mim, que é Cristo.
Efésios 5:1 diz assim: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus fez é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Nós irradiamos aquilo que somos. Não conseguimos disfarçar quem somos para nós mesmos ou o tempo todo, rotineiramente. Nós irradiaremos Jesus quanto mais dele tivermos em nós. Busque conhecer mais de Jesus e esse amor que ele teve de tal maneira que se entregou por nós vai refletir na sua vida. Quem você é quando você está sozinho? O que você tem refletido, o que você tem irradiado? Espero que essa reflexão leve você a pensar um pouco mais em ter Cristo, mais de Cristo na sua vida, para que assim você possa irradiar mais esse amor, que é um amor extravagante. Fique com Deus. Beijo.